Fala galera, estamos mais um Entre Geeks. Estou aqui com meu caro amigo de novo, meu amigo M-Hit. Fala, Mr. Hit. Não é mais Mr. T. O Mr. T é no Pod X. Mr. T não pode X. É aí, moçada, tudo bem? E aí, Ed, tudo bem? Obrigado aí novamente pra gente trocar umas ideias. Isso. Né? Fazermos outras reflexões aí, fazer os comentários aí que eu acho que são pertinentes aí para a atualidade nossa, né? Hoje é um podcast um pouquinho especial, hoje não tem um tema específico, a gente vai falar um pouco mais sobre a empatia da sociedade, né? E vamos dizer assim, das pessoas que estão comendo mais alpiste, ou melhor, comendo mais capim, e se pintar o capim de outra cor, o pessoal morre de fome. Então, tipo assim, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? E pessoal, galera, que vocês estão ouvindo, não leve pro lado pessoal, galera. A gente só tá aqui comentando. Nosso podcast aqui é só pra bater papo, pra botar ideias. Se quiser discutir, bota os comentários aí no comentário, porque aqui a gente tá pra bater papo. E, aproveitando, nós vamos ler vários comentários de vocês aqui e comentar um pouquinho sobre o que vocês falaram aqui nos dois podcasts, tanto no podcast do Entre Geeks como no podcast também do Pod X, do último episódio que teve segunda-feira, tá bom? Mas antes de a gente continuar, vamos aí falar os nossos patrocinadores, nosso amigo Nerd Poesia, @Nerd Poesia, do nosso amigo Sebo do Anderson, e já voltamos. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção e não encontrou nenhuma livraria nem banca de jornal, procure Sebo do Anderson, @Nerd Poesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, @Nerd Poesia, lá no Instagram. E fala que você veio pelo Grupo Elane. É isso aí, galera, voltamos aqui. E, Emite, me fala uma coisa, cara. O que você tá achando nesses últimos comentários que teve aí dos nossos dois podcasts aí, que bateu, somando os dois aí, deu mais de 1 milhão de acessos aí. E a gente ficou até feliz de ter tanto acesso aí, tanta pessoa. E bastante pessoas que também pensam um pouco que nem a gente. Não vou dizer que pensa que nem a gente, mas a gente tem uma ideia um pouco mais reta, linear, né? Isso, uma ideia um pouco mais linear, tipo assim, de um ajudar o outro, ser amigo mais do outro, amar mais o próximo, né? Então a gente viu que tem bastante pessoas que têm a mentalidade lineares, né? Que nem o da gente. Felizmente. Bom, antes da gente até entrar no mérito da questão, com tudo que a gente coloca aqui, e esse blog não é para convencer ninguém. Não, modo algum. Estamos aqui para não fazermos lavagem cerebral. Estamos aqui para debater. Trazer ideias e debater. Não só debater, mas colocarmos alguns pontos que nós em pauta. Que são pontos para que quem pensa, né? Quem pensa um pouquinho diferente, fora da caixinha, fazer as suas reflexões. Então, com certeza. Primeira coisa, né? Voltando à questão que você falou assim, se mudar a cor da alfafa, aí nego morre de fome. É uma frase antiga e popular, né? Mais velha do que andar pra frente, mas é uma coisa verdadeira. Sim. Aquela velha história, se mudar o coxo de lugar, nego vai morrer de fome mesmo. E que também fique aqui, a carapuça, cada um põe se quiser. Se achar que a carapuça serviu, pega e põe na cabeça. Mas o intuito aqui do nosso blog do Grupo Elane, Entre Geeks e os demais podcasts que a gente coloca, sim. São a forma que nós pensamos e entendemos do que é correto, né, coerente, do que é sensato, do que nós entendemos que é educado e é o que deve ser praticado. E eu sempre coloco que tudo parte de 3 alicerces, né? A educação familiar, a educação tradicional, que é o banco da escola, né, e o trabalho. Se todos os seres humanos terem isso desde o momento em que nasceu, né, tem isso estruturado, eu tenho certeza que é o que diferencia a sociedade e os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Infelizmente, o Brasil, não que eu queira, eu tenho orgulho disso, é um país subdesenvolvido ainda e vai continuar por muito tempo. Agora, eu sou o dono da verdade, gente. Vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, eu só quero que vocês entendam e leiam um pouco mais para fazer uma reflexão sobre o que nós estamos falando. Quando a gente aqui é um pouquinho até mais crítico, e aqui, vou ser muito honesto para vocês, independente de sistema partidário, até porque eu sou apolítico.
né? E eu elogio o que tem que se elogiar e eu critico aquilo que tem que se criticar pelo meu ponto de vista e por aquilo que eu busco de conhecimento. E aí a gente observa, aí já entrando na questão de algumas participações aí dos nossos ouvintes, tem alguns participantes que fazem questão de, eles acham, né, eles parecem que tem uma bola de cristal, querer adivinhar, ou querer nos puxar para um lado partidário. Para eles só existe o B e o A, né, só existe o A e o B, então assim, se a gente não é o A é o B, se não é o B é o A, então... Então você que deduz que nós estamos aí uma tendência de um determinado partido, vou te dar uma dica, cara. Vai fazer uma boa ação, vai visitar crianças de câncer, tá entendendo? Vai visitar um asilo, né? E não queira criar confusão. Aqui eu sou um cara partidário. Eu já votei em partidos da esquerda, em políticos da esquerda, do centro, da direita, e aquilo que vier com a proposta que eu entender que seria interessante para a sociedade, não seria nem para mim, ele vai ter meu voto. Então, não adianta você querer puxar a gente, nós somos isso, não daquilo. Cara, você tá perdendo o seu tempo aí. Foi uma das colocações de um anônimo aí, tá? Na verdade é em todos, não só aqui no nosso blog, no nosso podcast, que o pessoal comenta isso, mas em todos os lugares. Se você é contrário da opinião, se você dá uma opinião, então você é X. Se você, não, mas isso vocês estão fazendo errado, o governo está fazendo errado, o pessoal fala assim, nossa, então você é bolsonarista. Se a gente fala alguma coisinha, eu falei, nossa, tinha que ser o pessoal do PT. Eu, tipo assim, existe uma coisa muito extremos, onde você pode ser um, não pode ser outro. Na verdade, você não pode ser nenhum dos dois. E existe isso para declarar. Então, vocês têm que entender que não é por causa que um tá lá, não pode ser criticado. Sim, tem que ser criticado. Se a pessoa que tá lá em cima e a gente elegeu, qualquer outra pessoa que elegeu, não é só por causa que tá lá em cima que não vai ser criticado, vai. Você pode mudar de opinião? Pode. Quantas vezes a gente muda de opinião? É normal. Aliás, é bem democrático se aceitar as críticas, desde que eles sejam construtivas e de uma certa forma respeitosa, né? Vou dar um exemplo agora que saiu hoje no noticiário. Infelizmente o Rio Grande do Sul está com aquela catástrofe, que eu acho que é a palavra mais propícia. Infelizmente levará a um bom tempo para que todo o estado e as regiões afetadas se recuperem, mesmo com a ajuda de A, B, C, D, tá? E aqui ninguém também está politizando, né? Não. Então, Anônimo, entenda o que nós estamos falando, né? Nós estamos fazendo um comentário do que está acontecendo com a população do Rio Grande do Sul. Começa a envolver Nordeste, aí como quiserem envolver, né? Então o foco maior hoje é isso. Sim. Então a preocupação, nós sabemos que o Brasil, primeiro você precisa entender que o Brasil ele tem um tamanho continental, né? Se você não sabe o que é continental, vai dar uma estudadinha. E cada estado, e cada região norte, sul, leste, oeste tem as suas características e a sua problemática. Hoje é o Sul, infelizmente, mas a gente sabe que em outras regiões do país Brasil, que também tem os seus problemas. Muitos. Né? Mas, enfim, então quando a gente diz assim, quando nós criticamos ou achamos ou não entendemos que aquilo ali não está sendo justo, né, a democracia diz que o outro lado tem que entender, tem que ouvir, tem que respeitar. Não é porque é de partido A, B, C, D. Sim. Então entenda isso, você é anônimo, você é hater do outro lado aí, cara, entenda o que nós estamos colocando, né? Então, o que eu estava querendo dizer? A humildade faz com que os bons políticos, ou os políticos mais corretos, eles também reconheçam o erro. Muito. E o que eu estou querendo dizer? O governador do estado do Rio Grande do Sul, parece-me que ele andou falando algumas bobagens aí, e ele teve, digamos assim, a decência de depois reconhecer as bobagens que ele falou. Eu não entrei no mérito e nem no detalhe da questão, mas ele pediu desculpa. Então é isso. Então aqui o nosso canal do Grupo Elane NTV está aqui para a gente colocar o que nós entendemos que é pertinente e nós damos aqui algumas sugestões. Cabe a você abraçar ou não. Você não é obrigado a acatar nada do que nós falamos, mas também se não é obrigado, eu também não permito que se fale essas bobagens, né? Não queira trazer confusão aqui pro nosso canal. Nós somos apartidários, podemos ter uma afinidade por um político daqui ou dali, mas não queira saber se eu sou da esquerda, se eu sou à direita, se eu adoro o Lula, se eu adoro o Bolsonaro, né? Se eu sou mignon, se eu sou filé mignon. Então, assim, você e aí o anônimo que se posicionou nesse aspecto, vai estudar um pouquinho mais, faça a sua reflexão. Tá bom? Eu acho que aqui vale essa observação. Sim, o pessoal não pode ser essa parte de ser... Tecnicamente é um pouco de ignorância, você querer decidir o que outra pessoa
Que a pessoa quem é, que tem que ser daquele jeito, porque se eu sou assim, a pessoa tem que ser assim, se a pessoa não é, então a pessoa é ao contrário, tá errado. Que nem comentou também da nossa a convidada lá, nossa parceira cá. Ela é da esquerda. Cara, se é ou não é da esquerda, é problema dela, gente. Mano. Não queira tumultuar. Entenda aqui o contexto do que nós estamos colocando, né? Nós estamos colocando assim que o brasileiro precisa ser mais educado, o brasileiro precisa respeitar mais a legislação. Muito. Agora, se você não concorda comigo, tudo bem, é um direito seu. Sim. Agora, por que eu tenho, o Inserite tem essa opinião? Porque eu saio todos os dias, eu vejo quanto o brasileiro é mal educado. Ele sabe que é? A diferença... Ele joga... Não, espera um pouquinho. A diferença é a pessoa ler, entendeu? Mas aí eu acho que não é nem questão só de ler, né, Ed? O que eu coloco aqui é o seguinte, você vê os vídeos que você me mandou hoje, né? E nós colocamos no nosso podcast anterior. A humanidade e o Brasil, principalmente, além de estar nessa coisa de A ou B, está nessa situação assim do que é o errado, está começando a bater o carimbo de validar, e quem é desonesto é o que está certo, e quem é honesto é o que está errado. É isso. Então, o que nós queremos chamar a atenção é isso. Fala, será que é esse mesmo caminho para o Brasil se tornar um país desenvolvido? Né? Então, e nós temos que admitir, você pode não concordar, mas o Brasil é um país subdesenvolvido. É um país pobre ainda, gente. Nós somos um país pobre, um país onde você vê muitos pedintes na rua. E não é com uma cesta básica que vai resolver isso. Isso é uma questão estrutural, isso é uma questão governamental, isso é uma questão de investimento. E aí, quando a gente fala governamental, não é porque é da esquerda, da direita, centroavante, é ponteiro, joga no gol, gente. Entenda, é uma questão de se unir, tá? E trabalhar para que o país se prospere. Nós temos que acabar com a corrupção, a lei do Gerson, levar vantagem em tudo. Todo dia eu vejo isso, eu vejo o nego furando fila de carro, o nego não para no semáforo. Essa semana eu vi aqui na reportagem, ver os atropelamentos que teve como resultado inteligente. Nossa, um monte, né? Você vê que é imprudência. É imprudência do ser humano, é imprudência do brasileiro, que não respeita Você viu aquele que a moça tava bebendo, encheu a cara bêbada, o cara foi lá e tirou a chave dela, falou, você não vai dirigir. Ela discutindo, e teve um povo que ficou do lado da moça. Devolve a chave pra ela, deixa ela dirigir, ela tá bêbada, deixa ela dirigir, vai pra casa. Você tá querendo menosprezar ela. Por que menosprezar, mano? Ele tá ajudando a sociedade, tirando um bêbado de dirigir pra atropelar. E o brasileiro, infelizmente, só aprende assim, legislação, quando toma a multa e mexe no bolso. Só. Assim, nós estamos assim, gente. Vamos admitir isso. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, não faço questão de viajar para país nenhum, como não viajei, tá? Até porque eu não gosto de avião, eu já falei isso para vocês, mas nós temos que defender, né? Nós temos que procurar, eu até onde eu puder, não estiver gaguejando, nem com mal de Alzheimer, eu vou estar colocando aqui pontos que eu vou achar pertinentes para que você do outro lado faça uma reflexão. Agora, se você não quiser fazer reflexão, cara, problema seu. Se você não concorda com o que nós colocamos, não precisa continuar lendo ou vendo o que a gente fala, cara. Não tumultua o processo. Não queira dizer que eu sou da esquerda, que eu sou da direita, cara. Vai fazer uma boa ação, vai estudar, cara. Vai procurar buscar conhecimento. Ajude o Brasil a se desenvolver. Né? Eu estou preocupado com essa geração W, Z, Y. São gerações que dominam tecnologia, mas não conseguem se relacionar com pessoas. Não, isso é pior. Com pessoas mais velhas. Né? A questão de ensino, tudo acha e se resolve através de uma pesquisa na internet. Não lê livro. Então aí fica aqui a minha forma de pensar e falar, porque eu acredito no Brasil. E eu acredito nos brasileiros. Também, vamos ser honestos, pô, nós temos que separar o joio do trigo. Sim. Sabe o que é separar o joio do trigo? Quem é ruim e quem é bom. Sim. E felizmente, né, Ed, no nosso blog, a maioria dos que tem interagido com a gente, não só tem entendido o que a gente está colocando aqui, até porque eu acho que também estão estudando, buscando outras fontes de informações, né, como estão até gostando. É uma minoria, sempre uma minoria que quer tumultuar o processo, né? Mas a gente viu que tem bastante haters que tá mudando a cabeça, que tá entendendo. Mas de novo, o intuito nosso aqui, meu intuito, Mr. It, não é mostrar para você se eu tô certo ou se tá errado.
Eu estou dizendo para vocês, eu tive uma formação básica escolar, como eu já falei para vocês, isso me ajudou a moldar, a ter os parâmetros de como eu penso e vejo a sociedade, como eu me comporto. E eu sou perfeito? Não sou perfeito, não. Tá, a obrigação do grupo. O Grupo Elane existe aqui para fazer você sair fora da caixa. Para você entender o que tende a sociedade e você aprender a fazer interpretação de texto. Porque o que mais tem hoje em dia, é que nem já falamos nos outros podcasts, é muito analfabeto funcional. A pessoa sabe ler, sabe essas coisas, mas não entende, não sabe fazer interpretação de texto, não sabe nada. Não, e quando a gente pontua isso, fala que a gente tá sendo radical. Olha, vou explicar pra você. Vê se você sabe, você do outro lado aí, eu insisto nesses pontos, porque isso é o princípio e foi a minha formação. Vê se você sabe a tabuada, sem usar calculadora, escreve aí num papel a tabuada de 1 a 9. Faça aí. Pega um texto, não precisa nem, pegue alguns livros básicos aí que você gosta de ler, que você acha que tem um tema interessante, leia e tenta fazer uma interpretação de texto. Antes de, às vezes, ficar falando bobagem ou escrevendo bobagem, ou até ofendendo pessoas, né? Que infelizmente, às vezes, isso acontece. Mas, enfim, então fica aqui de novo o meu recado, reforçando aqui meu modo de pensar e ver as coisas, né? E o propósito nosso em querer com que você aí do outro lado procure outros caminhos, como o Ed colocou, saia da sua bolha, da sua caixinha, cara, e vai continuar estudando. Vai estudar, cara. Vai buscar informação, vai buscar história econômica, história política. Compare os governos aí dos últimos, não é dos últimos 10 anos, não. Vai fazer uma análise de governo, estudo de governo, dos últimos 30 anos. Né? Para você entender. Mas vá com a cabeça aberta, não vá com a cabeça fechada, vai com a cabeça aberta, vai para aprender, vai falar assim, pô, o que aquele governo fez de bom? Né? O que aquele governo fez de bom? Eu vou dizer, todos os governos aí, a maioria que passou desses últimos 30 anos, na minha opinião, muitos fizeram coisas boas, mas fizeram merda também. E teve um governo que, na minha opinião, só fez merda, que é o governo que confiscou a poupança de todo mundo. Tá? Os outros, na minha percepção, eles teve seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Alguns mais negativos, outros mais positivos. Então, vai buscar esse conhecimento, essa história, para você ter essa análise comparativa numa linha temporal desses governos, independente se é da direita, se é da esquerda, se é PSDB, se é PT, né? É que, infelizmente, tem alguns partidos e alguns brasileiros, né, gente? É tão radical, é aquela coisa tão meio xiita, né? Sim. E aí fica difícil, né? Aí é cada um, né? Fazer o quê, né, Ed? Sim. É complicado, que a gente fala isso pra todo mundo ter empatia, ter essas coisas, porque é complicado. Tudo bem que a gente sempre pisa nessa tecla, né? Já não é esse primeiro podcast que a gente fala sobre a sociedade, né? Como que tá a mudança. Desse ano, acho que é um dos primeiros. Mas, galera, vocês têm que entender que, é difícil a pessoa, você comentar com alguém ou conversar com alguém, e a gente vê que uma pessoa já vem aqui criticar de uma forma que a gente sabe que ela vive naquela... É agressiva, né? Ela vive naquela cúpula. A pessoa vem de uma agressividade, assim, de graça, a pessoa não aceita uma opinião diferente. Não, ela vem com aquela... Né? Parece que vem com aquela fechada dentro daquela cúpula, onde só ela vive, e todas as pessoas que vivem em volta tem que pensar igual, entendeu? É complicado, cara. Eu vejo isso que desde a época que teve lá desde 2000 estamos em 2023, desde 2022, pessoal, eu vou votar nesse pra ser presidente, esse é presidente, você vê família se desunindo, é incrível, cara. Uma coisa absurda. Matando, por causa de, virou tudo é extremo, time de futebol, coisa de governo, ideologias, cara, virou tudo extremo. Se é doce, não é, se é diet, não é, tudo virou extremo, gente. Por isso que bastante pessoa hoje em dia fala assim, o mundo está acabando, olha as crises, tá, terremoto, teve enchente, tá tendo furacão. É porque, na verdade, pra mim parece que a natureza quer limpar isso, porque tá muito complicado pra eles, cara. É difícil você conviver com pessoas assim.
Eu falo por mim, que eu acho até difícil de vez em quando sair até na rua, eu falo até pro Edson, eu falo, cara, você sair em lugar assim, que é um pouco cheio, poucas coisas, não por causa das pessoas, mas meu, a gente vê muita encrenca por besteira, a gente vê fila Coisa de... pequena, Nossa, coisa pequena. Dão valor, absurdo, se cara. preocupam em discutir coisas pequenas e coisas importantes e maiores, não estão se dedicando de uma forma correta, pelo que eu vejo. A gente vê no básico, até empresário, funcionário, empresário contratando funcionário que tem nada a ver com cargo. Aí tem funcionário que quer tá lá e tem nada a ver. A gente vai no mercado, a gente fica fulo da vida por causa da fila que tá gigante, mas a caixa não sabe fazer cálculo de mais e menos. E, cara, é absurdo. Sabe dar troco. Não, gente, é isso. Você fogo, não é, olha, ou eu estou vendo coisas demais, ou eu estou sendo muito minucioso, ou me desculpe, vocês não estão observando isso no dia a dia, não. Todo dia, quando eu pego condução, pego transporte público, eu vejo pessoas mal educadas. O que é mal educada para mim? É jogar pituca de cigarro no chão, pegar a lata de Coca-Cola e jogar na rua. Comer bala e jogar papel fora. Come bala, joga o papel na rua. E aí eu vejo... Pela janela do ônibus ainda. Não. Fora aquele que quando eu já tive moto, como eu já falei para vocês, fui muito ciclista, quantas latas de Coca-Cola eu já não recebi no meu capacete e quanta escarrada. Nossa. Desculpe, gente, se para você é normal, isso para mim é falta de educação, tá bom? Bota aqui, você meu caro motociclista, você que pega estrada, essas coisas, fala aí, quantos papel, saco de lixo veio na cara, quantos papel, garrafa, latinha, coloca aí embaixo no comentário se você passou por isso. Meu. Ó, tem um país da Ásia, eu não sei, não é nem o Japão, mas o Japão que sei que a coisa é rígida, mas não é o Japão. Tem um país na Ásia que se pegar você mascando o chiclete, acho que até lá é proibido, mas se pegar você mascando o chiclete, jogar, cuspir o chiclete no chão, você toma uma multa. Caramba! Mas é uma multa assim que vai te custar o olho da cara. Tá? Tem um país, eu não me recordo qual é do continente asiático, né? Então é isso, é que eu tô falando. Quando eu estou dizendo para vocês que é assim que eu vejo o comportamento, e não estou generalizando, comece a entender bem do outro lado. Sim. Você, tá? Eu não estou generalizando. É que, infelizmente, ou uma minoria, mas aqui eu também não vejo uma minoria, é a maioria mesmo. Sim, sim. Tá? Hoje em dia é a maioria. Hoje em dia é a maioria. Se tornou comum, eu diria. Aquilo que eu acho que é ser mal educado se tornou comum. Hoje, se você... O que acontece é o seguinte, as crianças hoje em dia estão crescendo e estão falando, se eu não imitar eles, eu vou ser diferente. Então tem que fazer, o certo é isso. O errado é fazer o certo é fazer errado, entendeu? O Ed não dirige, eu dirijo e tenho carro. Todo dia, quando eu saio do carro, vou pro mercado, vou abastecer, vou lavar o carro, eu vejo pessoas passando no sinal vermelho, passando no sinal amarelo. Não dá certo. O brasileiro não sabe o que é dar certo em carro, tá? Você vai me desculpar, mas o brasileiro não sabe. Motociclista, eu acho que não sabe aí, tirando as exceções, a maioria não respeita a lei. Todo dia eu saio na rua, eu vejo avançando farol, empinando moto, trocando de faixa. E olha que a legislação tá aí. Estão fazendo faixa exclusiva, né? Ele exige a faixa exclusiva, anda lá, acha ruim que a gente anda. Só que quando não tem faixa exclusiva, ele sai costurando. Isso para mim, gente, é comportamental. Sim. Educação. Ah, você tá sendo muito detalhista? Cara, todo dia eu vejo isso. Acho que o Ed também, né? Muito. Mesmo você não tem no carro, você vê isso. Então, quando a gente coloca e faz esse apontamento, é para que você comece a observar. Talvez você não perceba, porque você não está se adentrando a isso. Como nós trabalhamos com empreendedorismo, a gente já tem know-how, uma expertise, a gente já sabe como a maioria dos empresários pensa e se comportam, né? E a gente tem postado algumas coisas aqui nos nossos canais também. Então isso, gente, é uma coisa que, assim, sinceramente, me deixa triste, né? Porque o brasileiro, assim, eu penso e sempre procurei trabalhar para contribuir para que o Brasil cresça, para que todos nós tenhamos emprego, tenhamos uma casa, tenhamos um carro, tenhamos bons transportes públicos, mas, não vai, a sociedade está assim, muito dispersa. Eu vejo que estão com valores muito, muito diferentes daquilo que é importante. Os valores das pessoas estão totalmente trocados, sabe? Tem uma frase que é legal que meu pai falava, que tipo assim, hoje em dia o poste tá mijando no cachorro. Então, tipo, é isso, cara.
tá totalmente contra os barulhos. Olha, para vocês entenderem, se você não gosta de ler livro, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o que nós estamos falando, eu e o Léo estamos até resgatando alguns filmes que a gente... E antes da gente se conhecer, a gente já tinha visto, e quando nós nos conhecemos e desenvolvemos o nosso trabalho aí, o nosso negócio, a gente começou a identificar que a gente tem muitos pontos em comum, né? Sim. Na forma de pensar, agir. Gosto de filme. Cozinhar, eu gosto de cozinhar também. E olha que a diferença de idade nossa é muito grande, né? É uma diferença razoável. Mas, olha, alguns filmes que eu vou recomendar para vocês, e eu sempre falo filmes, porque às vezes o filme é mais fácil ver, é menos maçante do que você ler um livro. Olha, eu comentei num dos podcasts aí, né? Planeta dos Macacos. Assistam esse filme desde a primeira trilogia, que é de 68. A trilogia de 68, né? De 68. Para vocês começarem. Assista todas as séries, os reboots também. Inclusive esse último que tá aí no cinema. Tá bom? Assistam esses filmes para vocês entenderem um pouco a questão do que nós estamos falando aqui, evolução e involução da humanidade, né? E tem muita metáfora nesse filme. Sim. Um outro filme interessante, que eu acho que vale a pena ver também, é um filme antigo, mas tem o filme eu acho excelente, na minha opinião, e até porque uma das atrizes ali que trabalha é a Nicole Portman, né? Que eu gosto muito, que é de Star Wars, ela trabalha em Star Wars, eu gosto dessa atriz. Ela se despontou quando criança naquele filme O Profissional, o Jean Reno, é outro filme interessante. Sensacional. É o V de Vingança, né, Léo? V de Vingança. É uma HQ, na verdade. Na verdade, começou com uma HQ, né? Era uma HQ, da HQ fizeram o filme, que o filme foi sensacional. Ficou muito bom. Na época não fez muito sucesso, mas futuramente... Não entenderam o filme. Porque não entenderam o filme. Aí depois começaram a rever. Hoje virou um filme, tá muito bom, um filme lendário aí deles, o filme do V de Vingança. A Máscara do V de Vingança fez sucesso para as pessoas que querem falar contra a sociedade, essas coisas fez. Então, tipo, é um filme muito bom. Mostra como um governo pode ser opressor, uma sociedade, tá? Um império pode ser assim, que ela pode controlar você, as suas decisões, e que você pode e não pode falar na TV ou até pensar dentro de casa, entendeu? É quase como se foi tentando calar a galera aí, entendeu? Igual muitas coisas fazendo, tanto que pouco tempo aí, tava começando, a gente comentava alguma coisa, tinha no nosso podcast, nosso blog lá, nosso site, o pessoal tava bloqueando, não deixando aparecer comentários, porque estavam falando que era da direita, da esquerda, esquerda. Eu falei assim, a gente tem nada a ver contra isso. O pessoal tá comentando lá, mas tem nada a ver com o site. A gente nunca foi a favor de um lado, a favor do outro. A gente critica ambos os lados. Quando faz coisa positiva, a gente fala, a gente não passa a mão na cabeça, a gente não tem político de estimação. Então, pra gente, o que é bom a gente fala, o que é ruim a gente fala, não tem que esconder nada de ninguém. O Grupo Elane sempre foi sincero e transparente. Por mais que a gente seja grande assim, seja gordo que nem eu, mas a gente é transparente. Nossa ideologia é fácil de entender. E o V de Vingança fala sobre isso, né? Ela fala sobre como que pode ser uma coisa opressora, que você querendo instigar a pessoa a pensar do teu jeito. E lá aparece o V, que ele quer provar para a sociedade que alguma coisa pode mudar. Se os povos, quem que tem que mandar é o povo. Não é quem tá lá em cima. Exato. Gente, com essa questão de povo, população, sociedade, não é questão de baderna, não. Com aquilo que fizeram lá em Brasília, gente. Né? Eu com aquilo que fizeram em Brasília ali, eu não concordo. Tem gente que concorda, eu não concordo. Né? Tanto eu não concordo que eu acho que eles feriram a legislação e estão pagando por isso. Só que tem gente que está fazendo questão de distorcer tudo, dizendo que é perseguição política. Gente, depredaram patrimônio público. Sim. Vai ver o que a lei diz. Então não importa se você é da esquerda ou se é da direita, né? Vez errada tem que pagar. O contexto aqui do que a gente coloca é igualdade, honestidade, transparência, né? Amor. Vocês estão entendendo? Coisas de sensatez, coisas de coerência. A gente não prega bandidagem, a gente não prega roubo, a gente não prega nada disso. Mas tem gente que faz questão de dizer, não, vocês são isso, vocês são aquilo. Cara, não se preocupe, olha, eu tenho afinidade em alguns momentos por políticos e por algum partido, isso é problema meu, cara.
Pô, não queira você adivinhar, como tentaram aí adivinhar. Ah, a Cá é da esquerda, ela é petista. Sim. Né? Se fosse, qual o problema? Não é. Qual o problema? O que tem isso a ver com o nosso contexto É, que nós estamos e, batendo e aqui na mesmo se tecla? fosse, você acha que ela não ia Educação, criticar empresa. quando ela vê coisa errada? Lógico que ia criticar. Todo mundo critica quando vê coisa errada, cara. Nós somos honestos aqui. Então, se a gente tá vendo Ó, coisa errada, a gente fala. Se vê coisa certa, a gente vai falar, não, tá fazendo coisa o certa. pior indivíduo é aquele que é míope, Sim, sabe? O míope é aquele que só acha que aquilo que ele tem afinidade, ou aquele regime partidário que ele defende, ele faz parte, muito. é o que está correto. Isso para mim é uma visão miopia, é míope. Tanto é que eu já falei para vocês, eu já voltei em político da esquerda, da direita, centroavante, da defesa, do ataque. A proposta, né? Eu escutei uma entrevista essa semana, eu acho que era como é que chama aquela candidata a prefeita de São Paulo? É uma Tabet. mocinha. Acho que é Ah, Tabet. Amanda. Eu não me Sim. recordo, mas assim, eu estava no trânsito e de vez em quando eu escuto lá uma determinada estação, eu escuto várias estações, mas uma ou outra, quando o assunto é mais interessante, eu escuto. E ela estava sendo entrevistada. Eu acho que essa menina que vai ser candidata aí. E ela começou, eu assim, eu não tinha uma empatia muito grande por ela, né? Não sei por quê, mas olha, estou falando já, não tinha. Sim. Mas a partir dessa entrevista que ela deu, e ela levantou alguns pontos que eu não tinha conhecimento, mas ela falou e levantou baseado num projeto que ela trabalhou lá quando ela foi congressista e numa legislação que existe, que eu fui dar uma pulsada, uma pesquisada. E aí a questão que ela estava levantando era a questão da Cracolândia. E ela traçou uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha analisado por esse lado, sobre como os políticos estavam questionando, querendo resolver o problema da Cracolândia nesses últimos governos. E ela colocou 2 pontos interessantes que dizia assim, olha, um partido lá e um político vinha para querer resolver a questão da Cracolândia sobre o aspecto da segurança. Aí vinha um outro político, um outro partido lá e vinha querer resolver, ou as outras entidades queriam resolver a questão da Cracolândia sobre a ótica social. Né? Ela falou, não, tem que juntar as duas coisas. Sim. Aí ela disse o seguinte, que a polícia, a Secretaria de Segurança do Estado, a municipal, prefeito, deputado, senadores teriam que se reunir e desenvolver um único projeto para trabalhar numa única solução, numa solução que fosse mais viável e fosse solução para resolver aquele problema do centro da Cracolândia. E aí ela foi dando a linha de ideia, de projeto político dela, caso ela seja eleita, que eu falei, puxa vida, olha só uma colocação diferente de que todos aí o que passaram, que estão aí, não conseguiram colocar e resolver, e nem eu tinha visto sobre esse ponto de vista dela. E ela, se não me falha a memória, acho que é da esquerda também, não é essa candidata? Eu acho que Uns dizem que ela é centro, outros dizem que não dá pra entender direito, eu não me recordo, isso. mas assim, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente ouvindo, aí vocês vão falar, pô, é fake news, é político, é isso e aquilo, né? Sim. Como tem um político aí, que é aqui da capital, que para mim o que ele fala não agrega em nada, ele é supérfluo, ele é manipulador de massa, na minha opinião, né? Porque é um cara que nunca produziu, nunca trabalhou de fato, ele fazia parte do MST, e assim sucessivamente. Então, veja só, o que eu estou querendo colocar, quando eu me coloco como exemplo, tá? Que a gente tem que fazer quando a gente fala fazer essa reflexão, é isso. Eu vou começar a acompanhar mais aí as entrevistas dessa candidata, não tenho candidato fechado. Então, a gente também tem que ter, quando a gente fala reflexão, é isso, vamos ouvir algo diferente, né, e entender por que a pessoa está com aquela ideia, está com aquele ponto de vista. Eu não vou ser radical, né? Não. Eu falo assim, olha, quando eu não concordo, tá? Eu respeito lá, ok, tudo bem. Mas eu vou ouvir as outras opções aí, os outros pontos de vista. Então é isso que a gente coloca aqui. Você que está nos vendo, que está nos ouvindo, eu vejo muita gente aí entendendo
o que nós estamos falando e estão fazendo as suas reflexões. Felizmente estão buscando aí mais informações, estão lendo ou procurando ler coisas diferentes ou aquilo que a gente recomenda, né? A gente sugere. Por que a gente sugere esses filmes, esses livros? Porque primeiro também sugeriram pra gente. Sim. Tá bom? Começou de algum lugar. A mídia destacou aí o assunto, né? Que nem, por exemplo, esse último filme aí que tá no cinema do Planeta dos Macacos, eu não assisti, mas só de ver alguns trailers, eu já vi que é um dos reboots, assim, que na essência já passou em outros filmes lá da série, inclusive a trilogia principal de 68, que é onde lá um dos líderes, existe todo um conflito social dos macacos. Gente, é interessante isso, as metáforas. Conflito social entre os macacos. Eles evoluíram, mas eles têm a ganância. Tem aquele que quer resolver pela força militar. Tem aquele que quer resolver de uma forma política. Tem o que quer resolver através da inteligência. E tem um dos líderes que ele identificou que um dos humanos, que dessa vez é uma moça, uma menina, ela tem um intelecto diferente. Ela é uma ameaça para a sociedade dos macacos. Então, são coisas de ficção, mas, gente, muita coisa espelha a nossa realidade. Muito. Ontem, Léo, né, a gente comentou sobre filmes também. Ontem eu estava assistindo, é um filme que sempre passa, e eu gosto de assistir porque é um filme que faz a gente pensar muito mesmo. É aquele O Dia Depois do Amanhã. Muito bom isso aí, do gelo, né? Do gelo. Exatamente, muito que bom. Fala sobre as questões climáticas, que é exatamente o que o mundo está vivendo hoje. Sim. É um filme antigo até, que os atores ali, os atores são conhecidos, todos eles, eu não me recordo o nome agora, mas é um filme assim que foi feito já há alguns anos atrás, e vive repetindo na TV a cabo. Aliás, o que mais faz na TV a cabo é repetir filme, né? E filme antigo até. Mas quando é bom, eu assisto. O Dia Depois da Manhã é o nome do filme, não é? O bom que não é tão antigo, né? É depois dos anos 2000, né? Não, já são 14 anos. É o Dia Depois da Manhã o nome, 24 né? anos. Não é 14, é 24 anos. É o Dia Depois de Amanhã. Do Amanhã, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Dia depois, 2004, 24 anos, Léo, tá bom, né? 20 anos atrás, mesmo. 20 anos atrás. É um filme de 20 anos atrás, de ficção científica, e, assim, lembrei aqui agora, ó, na colinha, o ator principal é Dennis Quaid, que eu gosto desse ator, né, eu gosto dele, fez alguns filmes bacanas. Aquele outro ator também de sucesso, que fez um filme de cowboy aí, de homossexualismo, que foi pioneiro, achei muito interessante, o Jake Gyllenhaal, né? A Amy Rossum, Sarah Ward também, que eu conheço, o Ian Holm, enfim, meu inglês não tá muito bom, mas é um filme que eu acho legal. Que vale a pena também assistir, tá aí na TV a cabo, pra gente falar assim, puxa, gente, ó, filme é ficção. Então, às vezes eu falo, né, é a realidade que tá virando filme de ficção, ou filme de ficção que tá mostrando uma realidade que nós estamos vendo hoje. Aí eu fico também naquela, né, em cima da corda. Porque é muita coincidência, gente. Por isso que eu falo, aí, o país precisa ter um setor de crise, sabe? O setor de crises ambientais. Tipo, vai acontecer alguma coisa, ela sabe como se comportar. Não adianta ter a gente fala assim, não, nosso país tem sim um setor de crises ambientais, mas crises ambientais que ele tem é pro gado, pro garimpo, essas coisas, não, tem que ser coisa pra crises mesmo. Nos Estados Unidos, quando fala assim, temos um setor de crises ambientais, pra terremoto, pra furacão, essas coisas. No Brasil tem que ter enchente, não é de falar que enchente é só agora, enchente sempre teve enchente, São Paulo sempre teve enchente. Entendeu? Os estados sempre teve enchente, não ter. Tem sede, por quê? Porque muita seca, sempre teve seca. Então, tipo assim, tem que ter uma coisa de crise. Um departamento de crises ambientais. Tem que ter no governo. Ministério, do que ter 37 ministérios, que grande maioria não faz porcaria nenhuma, na minha opinião, cria um ministério que seja eficiente, um ministério de gestão de crises do meio ambiente. Não adianta a gente ter o IBAMA lá, né? A gente tem o IBAMA, tem a secretaria aí, a ministra do meio ambiente. Gente, desculpa, lógico que esse nome... Lógico que esse nome que a gente... A ministra que tá lá, gente... Lógico que esse nome que a gente tá dando não é pra ser, tem que ser isso. Não, pode ser pra crises causas ambientais ou crises metropolitanas. Tem que ter um nome diferente, mas é pra crise nesse momento, de enchente, de terremoto. Você viu na Praia Grande? Você viu esses dias na Praia Grande? O furacão que deu
Foi um vento muito forte aqui na Praia Grande, aqui em São Paulo, aqui, na Praia do Sul aqui. Cara, teve um vento muito forte, parecia que tava tendo um furacão. E, cara, isso vai acontecer. E cada vez mais vai ser melhor. Então, e outra pergunta importante. E você aí do outro lado, que nos ouve, nos acompanha, participa, expõe aí seu ponto de vista, sua opinião também, né? E, felizmente, a grande maioria é construtiva. O que você está fazendo, ajudando, que eu digo, para que evite isso? Que nem eu disse num dos podcasts que acho que já saiu aí, o Ed já postou. Tudo uma questão comportamental. Quem que joga lixo no bueiro? É o cachorro? É o gato? É o passarinho? Ou somos nós, seres humanos? Quem é que joga sofá, em córrego? Quem é que joga? Quem é que joga saco de lixo em córrego? E até uns tempos atrás, acho que era a Sabesp que fez uma publicidade que ela mostrava lá em desenho animado, mas é uma coisa verdadeira. O desenho lá, o cidadão com o saco de lixo jogava ali na rua, no córrego, aí chovia, vinha enchente, o saco voltava na porta da casa dele. É uma metáfora, né? Através de um desenho que para mim é verdadeiro. Bem real. Bem real. E eu já disse lá no outro vídeo, vou repetir nesse, que nós estamos em maio, final de maio, no meio do mês de maio. Mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, final de ano e começo de 2005 é chuva. E nós vamos ter catástrofes ambientais aqui no litoral norte. Tudo que aconteceu em 2023, eu vou dizer para vocês aqui já que vai se repetir. Igual ou pior. Você tem a bola de cristal? Gente, não é. Só para fazer uma reflexão. Cara, me fala aí, pega nesses últimos 5 anos. Boa, que prefeitura... Que prefeitura municipal, que governo estadual, que governo federal fez ou está fazendo para minimizar tudo isso que eu estou falando que vai acontecer aí até o final do ano? Você é pessimista, Mr. It. Você está querendo a desgraça do Brasil. Gente, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que se nós, ou os órgãos responsáveis, se precaverem, a população não sofre, cara. Cara, a gente pega nos últimos 5 anos aí. Pega nos últimos 5 anos, nesses últimos 5 anos, tirando a pandemia que teve, a gente só teve desgraça. Todo começo do ano ou final do ano é desgraça. A gente teve Brumadinho, a gente teve o São Gonçalo, a gente teve no Rio de Janeiro também aconteceu isso. A gente teve aqui na praias aqui como chama aqui na praia, aqui perto de Ilhabela, aqui, como chama lá, que aconteceu, que devastou a ilha toda. Ubatuba, Maresia, São Sebastião. Sebastião, que acabou com São Sebastião, no litoral norte. Então, tipo assim, todo ano tem, entendeu? Então, por isso que tinha que ter uma coisa de crise, não só pra isso, mas no país. Tinha que ter isso. Vou dar outro exemplo, gente. Saiu essa semana aqui de novo com essa questão de chuva, tempestade, mudanças climáticas, a questão dos reservatórios do estado de São Paulo, né? Olha o que o governo, e eu não me recordo qual, mas na reportagem mostrou lá através de uma animação como é que os governadores, né, ou determinado governador resolveu uma questão da escassez hídrica no estado de São Paulo. Nós temos os nossos reservatórios, só que antes dos reservatórios, com algumas exceções, eles não eram interligados. Aí o governo do estado investiu para que houvesse essa interligação. Tá? Então, hoje o que acontece num reservatório reflete em outro e assim sucessivamente no estado de São Paulo. Inclusive, a chuva que cai no sul de Minas, que é extremamente importante para todo mundo, mas principalmente para São Paulo, que a chuva que cai no sul de Minas é o que abastece as represas do complexo do estado aqui de São Paulo, o complexo Cantareira. Complexo Cantareira envolve Cantareira, envolve Paraibuna, enfim, sim, envolve todo o Alto de Cuti, Alto do Tietê, envolve essas bacias de reserva. Só que, por um outro lado, na pesquisa também mostrou que eu aqui na minha casa, toda noite falta água. E eu não estou sabendo que está tendo crise. Isso é e eu já liguei para a Sabesp, mas toda noite, eu já falei pro Ed, se depois das 9 horas eu for querer tomar banho, não tem água na rua. Eu tenho o da caixa, mas eu não tenho o da rua. Só que um dos meus chuveiros é ligado direto da rua, não é o da caixa. Mas enfim, isso já faz mais de ano.
Não começou agora. Só que você liga para a Sabesp, que não está fazendo manutenção, não está nada. Só que a água falta mais de ano. A partir das 9, 10 horas, cai a pressão, aí corta a água, só volta no dia seguinte, 6, 7 horas da manhã. Né? Então, e aí o que acontece? Eu saio na rua, e nessa reportagem, os níveis dos reservatórios estão bem, né? Teoricamente está bem acima de 70%, mas está abaixo da média dos anos anteriores, Sim. que era na média de 85%. Só que aí você sai na rua, você vê lá brasileiro, lá, e não é um ou outro, eu já vi vários, lavando calçada. Nossa, nem falo. Lavando o carro. Precisa chegar a falta d'água para a gente tomar consciência que precisamos economizar água, gente. Água tá cara, né? Alguém tá recolhendo essas águas da chuva? Aqui na minha casa tem 5 bardão. Deve ter aqui mais ou menos mais de 150 litros que a gente tem de balde para captar água de chuva, para usar para lavar quintal, lavar o xixi do cachorro, regar as plantas. A gente faz todo o cuidado também porque tem a questão da dengue. Então é isso que eu falo, é uma questão muito comportamental, gente. Se ao invés de você ficar perdendo seu tempo aí bancando hater, o anônimo hater, né, criticando, querendo saber de que partido fulano é, ciclano é, se o empresário, que teve um comentário aí que o anônimo colocou que o empresário estava sendo um egoísta, pensar nele, na empresa dele, na família dele, nos funcionários e na família dos funcionários. Esse é o pior mesmo. Olha o comentário do cidadão, estava dizendo que esse empresário estava sendo egoísta de pensar só nele, na empresa dele, na família dele, nos funcionários dele, na família dos funcionários dele, como que ele tinha que pagar o salário dos funcionários dele e como ele iria pagar os fornecedores. Aí um cidadão, aí não me recordo aí, mas provavelmente é um nome, ele disse o seguinte, deixa de ser, ele ainda foi ofensivo, né? Deixa de ser egoísta, você só está pensando, cara, você é empresário, você que deu essa resposta aí, né, que eu acho que foi infeliz, é direito Com certeza. seu, mas na minha opinião você foi infeliz em colocar dessa forma. Olha só, o empresário, ele está preocupado com o negócio dele, que ele tem que sobreviver, com a família dele, com os funcionários, a família dele, família dos funcionários, em pagar o salário dos funcionários, dos fornecedores, para levar comida para a família dele, para a família dos funcionários, honrar os compromissos com o fornecedor. E você está dizendo que esse empresário é egoísta, só está pensando nele, cara. Fogo, dica cara. Pra você, dica pra você, cara. Compre cesta básica, vai visitar um asilo, cara. Vai fazer boa ação, tá entendendo? Compre lá um pacote de arroz, dê para uma família aí, para uma entidade, para uma creche. Faça isso, cara. Ou faça uma outra reflexão. Faça uma reflexão. Né? Então, quando a gente tem comentado, tem colocado, até com muito cuidado, porque nós não ofendemos ninguém. Sim. E a gente não fala se é preto, se é branco, se é amarelo, se é verde, se é abacaxi, se é São Paulino ou se é palmeirense. Nós estamos colocando o seguinte, gente, você está feliz com o país que você tem? É uma pergunta que eu faço para vocês. Você está feliz com esse Brasil nosso que está aí? Se você está, parabéns para você, porque eu não estou, tá? Já vivi momentos econômicos muito bons e já vivi momentos econômicos ruins e muito ruins. Sim. E hoje eu posso falar para você, nós estamos num momento econômico muito ruim e que, pelo que eu tenho lido, ouvido aí pessoas mais gabaritadas sobre o assunto falarem, a tendência é piorar, tá? Com certeza. A tendência é piorar. Eu percorri essa semana o supermercado com o Ed, né? Por curiosidade, fui ver as prateleiras de grãos aí. Não tem arroz, não tinha pacote de arroz, né? Nem lembra aí o supermercado, é um grande atacadista. Atacadão, Não tinha pacote de arroz de 5 quilos. Aí eu fui conversar, eu já tinha escutado algumas coisas no noticiário, e eu fui conversar lá com o repositor do estoque. Falou, o povo tá estocando. Gente, eu não comprei um saco de arroz. Eu não comprei. Estocar. Para que estocar? Nós não estamos numa guerra. Porque se o Brasil tiver numa guerra, aí vocês vão ver onde é que a viola toca. Sim.
né? Eu também nunca estive numa guerra, mas eu gosto de documentários de guerra. E todos os documentários de guerra que eu vi, né, ouvi e que eu li, né, não é coisa boa. Não é e já por só ter lido, visto e ouvido, eu não faço questão nenhuma de estar numa. Mas às vezes eu acho que precisa estar numa confusão dessa para ter uma... É questão comportamental, gente. Né? Tá aí. Tá a crise, saiu um noticiário que pode ter que o governo vai importar grãos. Ótimo, fico feliz que o governo possa importar grãos. E que tenha dinheiro para pagar também. Né? Porque esse governo que tá aí só pensa em gastar, né? Isso é fato. Eu não escuto, e aí anônimo, hater, tá? Entendo o que eu tô falando. Não é esse governo. É que esse governo é que está aí. E esse governo que está aí, eu não escuto ele falar uma única palavra que se chama economizar. Eu só escuto falar em gastar. Gastar. E quem não obedecer a regrinha é demitido, né? Aí se for contra. É demitido, né? É o que aconteceu com o presidente da Petrobras. Ele foi demitido porque ele foi contrário a uma determinação aí dos governantes que estão aí, desse governo que está aí. Foi demitido. Né? Fora ego, fora picuinha, né? Então é isso, vocês precisam entender. Vocês precisam. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos reivindicar melhorias para o Brasil, para nós brasileiros. Não pense só em você, não, cara. Não pensa no próprio umbigo. O mal do brasileiro é pensar pequeno. O problema do brasileiro é pensar só em si mesmo, cara. Eu e minha irmã também não comprou. Parte da minha família também não comprou. Pra que estocar arroz, gente? Pô, aí você vai, o dinheiro você não tem, você vai usar o cartão de crédito, vai comprar no crediário, certo? Aí vai chegar lá na frente, você pode perder o emprego. Pode perder o emprego. E você vai ter que comprar. Isso aconteceu bastante no pessoal na época da pandemia, né? Que o pessoal foram lá no mercado, nos mercados, gastaram, compraram tudo que tinha que comprar, não tinha como pagar depois. O que foi que sumiu naquela época? Papel higiênico, né? Papel higiênico. Papel higiênico. Gente, na pandemia, papel higiênico. Não tem papel higiênico, usa jornal. Não tem jornal, usa folha de mamona. Cagou, vai tomar banho. Acabou, não tem problema. Então é isso. Eu acho que a questão nossa, vocês aí que estão do outro lado, façam essa reflexão antes de sair fazendo seus comentários. E nós não estamos dizendo aqui que você não possa fazer não, cara. Faça. Mas pense um pouquinho antes de você colocar aí os seus comentários. E coloque. Eu não sei por que tem que ser ofensivo. Por que você precisa ser ofensivo? Né? Ofender lá o empresário que até no momento de desabafo. Mas ele não deu, na minha percepção, assim, no meu modo de entender, enxergar, eu não acho que ele foi egoísta, não. Ele está pensando na empresa dele, na família dele, que é natural dele. Se tivesse cachorro, estaria pensando no cachorro. Ele está preocupado com os funcionários que tem que levar comida para casa, então tem que receber o salário. E ele está, além disso, os funcionários dele têm que sustentar a família, que perdeu tudo. E ele tem que pagar os fornecedores. Por que ele está sendo egoísta? Ele está olhando só para o próprio umbigo. Olhar para o próprio umbigo é assim, ó, mais eu e o resto que se lasca. No meu entendimento, isso é ser egoísta. Agora, quando o cara fala assim, eu tenho um pão e vou dividir com alguém, não queira dizer você assim que ele é egoísta porque ele só vai dividir com mais alguém e tem mais 100 com fome. Cara, um pão não dá para dividir com 100, meu. Você tá entendendo? Porque aí vira migalha. Ou você divide. E aí é onde entra o seu poder de reflexão e decisão. É que nem você tá na guerra. Mata ou não mata? Eu nunca matei. Mas se eu tiver aqui com a guerra, e entre eu e quem tiver do outro lado lá, for até alguém com a minha etnia, ou ele me mata, ou eu mato ele. Não tenho... Cara, você tá numa guerra. Não dá pra você abrir o megafone lá e tentar um diálogo. Isso eu estou falando porque aconteceu com os descendentes dos japoneses, no documentário que eu li, que moravam nos Estados Unidos. Tem um documentário lá, tudo em preto e branco. Então, liberaram aí aqui para o Brasil recentemente. O que o descendente do japonês sofreu na Segunda Guerra Mundial com a questão de Pearl Harbor. O governo americano mandou prender todo mundo.
Nossa. Mandou prender todo mundo. Só que a família daquele mandou prender tinha filho servindo nos exércitos dos Estados Unidos. É um documentário interessante. E assim como tinham lá os orientais, tinha lá o descendente afro, né? Tinha lá o canadense. Sim. Enfim, gente. Então são coisas que a gente precisa, de uma certa forma, ter conhecimento ou buscar para a gente ter essa capacidade de reflexão e até mudar de opinião. A gente com certeza. Mudar, é um direito mudar de opinião. Não é do ser humano mudar, né? É crescer e mudar. É o nosso aí, tem que aprender. A gente sempre nasce com uma ideologia, mas cresce, vai obtendo informação e vai mudando. Normal, agora, para eu mudar, eu não preciso ofender o meu de modo algum. Meu vizinho, né? Só porque você pensa diferente não quer dizer que você esteja errado. É só que você quer uma solução diferente. Você quer arrumar outro tipo de solução para o mesmo problema. É só isso. Olha, gente, o que eu quero resumidamente falar para você é o seguinte: o que eu estou falando aqui eu pratico. Dentro das minhas possibilidades eu pratico. Se eu estou num ônibus cheio, no metrô cheio, eu vejo pessoas mais necessitadas do que eu, independente de ter aquela cadeirinha lá especial, onde eu quero que esteja, eu levanto e cedo o lugar. E olha que eu já tenho direito disso tudo, tá? Tenho o direito de furar fila, como dizem vocês, tenho o direito de vaga especial de carro, eu tenho já esse direito. Tudo documentado, tudo conforme a lei diz. Mas não, né? Tem pessoas que já me identificam e falam: o senhor é idoso, o senhor tem mais de 60 anos, o senhor pode passar na minha frente. Não, isso acontece toda hora, em fila de lotérica, em fila de farmácia, em fila de pão de supermercado. Tem algumas pessoas que conseguem identificar que eu sou idoso, né? Isso é porque tem um monte de cabelo branco já, né? E eu não uso desse benefício, porque eu tenho esse direito. Agora, tem muito idoso que é até abusado, se você quiser saber, tá? Eu já vi muito idoso abusado, querendo dar carteirada aí. O cara não tá lá bem, saudável, pode andar, não tá lá mancando, não tá usando ambuleta, e ele vai lá, fura a fila e ainda fica embaçando, jogando a conversa fora. Tem os babacas que eu falo, né? Mas o que você do outro lado aí, você que gosta de ser mais crítico, né? De chegar a ofender aí as pessoas, o que você está fazendo de boa ação? Você já comprou cesta básica e levou lá para o Hospital do Canto? Você já comprou brinquedo e levou no Dia das Crianças lá para a criança que está lá? Ele está com a cabeça careca, ele toma uns medicamentos fortes, ele não entende porque que ele está careca, que ele está lá no hospital? Já mandou ajuda lá pro pessoal do Rio Grande do Sul antes de cobrar alguém? Não, gente, não precisa ir pro Rio Grande do Sul, já tem muita gente ajudando. Vai aí no asilo, aí tá cheio de asilo de idoso, que filhos abandonaram os pais lá. Entra lá, vai lá, compra lá. Ó, já vou dizer o que normalmente eles precisam. Fralda geriátrica, tá? Escova, pasta de dente. Você tá entendendo? Medicamentos não, que é bem mais complicado, né? E nem essa coisa de cortar, lâmina de barbear, né? Mas fralda geriátrica é o que mais precisa. Vai ver quanto custa o pacote lá. Compra o pacote, vai lá visitar. Vai conversar com o idoso lá, sem você nunca ter visto a pessoa. Vai entender um pouco o que o Ed coloca aí em amar o próximo. Ajudar de fato o próximo. Vocês estão entendendo? É isso. E o Brasil precisa, mais do que nunca, fazer essa reflexão, na minha humilde opinião. Eu estou vendo o brasileiro muito egoísta. Demais. Sem conhecimento básicos, importantes. Está muito superficial, né? Muito ódio. É eles contra nós contra eles. Gente, isso já cansou a beleza. Esse ano é um ano eleitoral. É um ano mais desafiador, né? Os políticos estão aí aprovando coisas nos bastidores. Comentamos sobre o DPVAT, aí teve um participante que até ironizou aí a questão do DPVAT, né? Eu vi aquilo no texto ali como uma ironia, tipo, precisa colocar mais imposto para mandar, acho que o dinheiro lá pro sul, né, Ed, pelo que estava comentando. Por isso. Gente, eu vou ser honesto para você, é um direito seu, você até ser um pouco irônico, ter colocado dessa forma, mas eu me preocupo, sabe por quê? Porque é mais um tributo que você vai pagar. Olha só, de um carro, você paga IPVA, você paga tributo quando você compra o carro 0 km. Sim. Tá? Você paga IPI, ICMS. Aí você, na gasolina, a gente é mais do que
tributos, né? A gente paga tributos em efeito cascata. Então você paga com o carro zero, você paga na venda do carro usado, você paga no combustível, você paga no... Tudo que tem num carro, uma vez que você já pagou quando você comprou ele 0 km, você paga ele quando ele está usando, quando ele está usado. É que nem casa. Você compra a casa, você vai ter que pagar IPTU o resto da vida. Então, de você não paga IPTU. Então, a prefeitura vai lá e pega, toma tua casa. Mas tá aí, quem é que tava para perder a casa aí por causa de 12 mil reais? Neila Torraca. Né? Neila Torraca tá devendo, olha, Neila Torraca. Eu vi hoje no noticiário. Aí vai falar fake news, não é? Não sei, tá lá. Em vários canais de notícia, Neila Torraca pode perder um imóvel bacana no Rio de Janeiro por causa de um IPTU de um valor total de 12 mil reais, que eu acho que é de 2020, 2019. Olha, para vocês verem como os órgãos públicos, né, os nossos governantes, sim, eles são muito ágeis para cobrar o que eles acham que é de direito deles legais. Sim. Agora, vai ganhar uma ação da prefeitura aí, esquece. Eles vão te pagar. Primeiro, para você brigar, já são 300 anos. Vai brigar e vai gastar com advogado. Segundo, quando você ganhar, vai levar mais 300 anos para tomar a decisão para eles pagarem. E quando eles não tiverem mais recursos e vão pagar você, vão pagar, sabe como? Através de precatório. Se você não sabe o que é precatório, lição de casa. Vai estudar, vai pesquisar o que é precatório. E todos os governos a nível municipal, estadual e federal pagam por precatório. Agora, quando você é devedor do estado, do município, do governo federal, eles te tomam até as calças. Isso é fato. Eles fazem valer a lei dele. E aí, você sabia disso? E aí você aplaude para esse governo que está aí, ou que já esteve aí, o governo passado? Eles usam tudo da esperteza, gente. Nós, brasileiros, é que tem que abrir os olhos. Não é porque você tem zóio pequeno aí, como eu, descendente de oriental, não vai abrir os olhos. Abre o olho, cara. Cobre as pessoas certas. Não adianta você vir no nosso comentário reclamar do governo, ou você ir no outro lugar e reclamar do governo. Tome uma atitude. Vai lá. E outra, a maior arma do povo é o voto. Então aprendem a votar. Entendeu? Eu votei assim porque eu achava que ia dar certo. Beleza, então cobra ele. Foi o Pelé que, na década, quando ele estava para se aposentar, o Pelé, ele usou essa... Ele não foi o Pelé que falou isso? Acho que o brasileiro não sabe. O Pelé falou duas coisas que já na época polemizou. Como é que é? Cuide de nossas criancinhas. Sim. E o povo brasileiro não sabe votar, né? Uhum. Não é isso? Acho que foi o Pelé que falou isso. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu não acho que o Pelé estava errado quando ele disse isso, não. Tanto é que quantas criancinhas estão na rua aí virando futuro bandido? No cruzamento, na malandragem. Família explorando aí as criancinhas. Quanto? Todo dia você vê isso no cruzamento. Né? O povo não sabe votar? Bom, vê o que tem aí nas assembleias legislativas, né? No Congresso, nas câmaras do deputado. Vê aí. A gente não leva as coisas a sério. É que o brasileiro acha que é só votar e pronto. Não, você tem que votar e tem que cobrar. Se eles prometeram pra você e não tá cumprindo, vai lá, cobra eles. Vou dizer uma coisa pra vocês. É um saco o ano de eleição. Uhum. É um porre, eu odeio. É um saco, é sujeira, barulho. É perda de tempo desses políticos gastando meu dinheiro com propaganda na televisão. Tá? Infelizmente está difícil separar o joio do trigo. De vez em quando aparecem algumas exceções. E toda vez que eu voto com o pensamento de que eu posso estar colocando um voto numa pessoa que não vai agregar em nada. Isso aí. Porque você só vai saber quando a pessoa está lá. Quando a pessoa está lá é que você vai saber. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu acho que o brasileiro precisa levar muitas coisas mais a sérias e coisas importantes. Sim. Você pode não concordar, mas também não me xinga, tá, cara? É lógico. Não precisa me xingar. Se você não concordar, você coloca. Não concordo com o Mr. It. Por isso. Bacana. Quem sabe você coloca algum ponto aí que eu não tenha visto pra discordar. O debate é assim, debate bom, é assim, um comenta uma coisa que quer, outro comenta outra coisa, e é aquela, respeita ambos. Na verdade, assim, eu acho o debate bom é quando todos os dois lados ganham conhecimento.
Sim. E quem estiver nos ouvindo também. Sim. É isso que me prende quando eu vejo uma entrevista, né? Por que que eu escuto algumas entrevistas de determinados políticos e eu não escuto de determinados políticos? Primeiro que de determinado político que eu não tenho paciência mais para ouvir, ele é repetitivo, ele é prolixo, não tem conteúdo, e você sabe que ele está falando aquilo que o povo quer ouvir. O brasileiro tem dessa, né? Ah, você é bonito, eu já disse isso aqui. Eu prefiro alguém que venha e me corrija um erro gramatical do que alguém que venha e me diga que eu sou lindo, né? Pra você. Mas tem gente que não sabe voltar e volta pra zoeira, tipo, pior que não fica, né? Então é aquela, né? Então o pessoal já vai nessa, né? Volta em palhaço. Gente, juro por Deus, quando eu jogando vejo fora, né? o day after das eleições e vou ver os candidatos que foram lá eleitos, eu sempre penso em voz alta, né? O Brasil é isso porque o povo brasileiro gosta disso. Então, se você que está aí do outro lado quer que o Brasil continue subdesenvolvido, continue aí do seu lado sem fazer nada, só distribuindo o seu ódio. O ódio não vai levar a caminho nenhum, gente. Nenhum. Né? Não leva a caminho nenhum. Né? E eu vou ser honesto para vocês, eu estou preocupado sim, tá? Se você não tá, estou preocupado com os tributos que eu estou cansado de pagar, porque eu pago tributos desde o primeiro dia que eu falei para vocês que eu tenho um registro na minha carteira, que é com 11 anos. Eu tenho aqui a carteirinha lá, desde os 11 anos que eu fui lá registrado como office boy. Não, desculpe, eu trabalhava numa mercearia e eu comecei a pagar tributos. Você paga lá em cargos sociais, começa a recolher o INSS, né, desde os 11. Ainda precisei trabalhar quase 40 anos para conseguir uma aposentadoria, que é um direito meu, e mesmo assim não é aquilo que você tinha na ativa. O que é diferente de funcionário público, né? E Sim. Aí é aquela coisa, né? Porque eles podem e nós do setor privado não podemos. Porque eles se unem. Se vocês pararem para pensar, por que o governo não consegue mandar funcionário público embora? Os corruptos. Não estou dizendo nem funcionário que trabalha. Tem muita gente boa. Conheci muitos profissionais. Funcionário público, gente boa, decente, inteligente, merecedora do salário. Mas tem muito picareta, tem muito vagabundo, tem muito corrupto. E bastante no setor público. Né? Então você que está nos ouvindo aí, você que está nos ouvindo, você só vai ficar bravo se você vestir a carapuça. Se você não vestir a carapuça, tá tudo certo. Agora, vocês viram que o governo não consegue? O governo não consegue mandar funcionário, nem funcionário corrupto. Quando ele é afastado, né, ou ele entra de férias, ou ele é aposentado compulsoriamente, ganhando salário da ativa. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu, setor privado, me aposentei e dependo do tal do INSS, né? Então, vamos estudar aí um pouco o que é o INSS, que vive aí no comentário político-econômico que está falido, que o governo não tem dinheiro para pagar os aposentados. Sim. Todo ano é esse estresse aí de o governo tentar juntar dinheiro para pagar o que é de direito nosso, porque você pagou, teve o desconto do seu salário. Agora, ver funcionário público quando ele se aposenta, ele se aposenta como funcionário da ativa. Vou te dar um exemplo, porque eu vim dessa área e conheci funcionários da Petrobras. Funcionário da Petrobras, concursado, ele se aposenta com o salário da ativa. Então, vou te dar um exemplo. Se ele lá era um analista, lá ganhava seus 10 mil reais, ele vai se aposentar com os 10 mil reais. Se ele era um gerente lá, o salário, sei lá, tô chutando aqui, tá bom, gente? Mas tem aí o público que você pode acessar e ver o salário de funcionário público aí, né? Enfim, vamos supor que um gerente lá de uma Petrobras ganhe lá seus 20, 30, 40 mil reais. Se ele se aposentar, ele vai se aposentar não só com o salário da ativa, mas como vai se aposentar com todos os direitos do trabalhador da ativa. Então ele mantém o plano de saúde, ele mantém tudinho. Agora eu vou dizer para você, quando você se aposentar, muitos de vocês não vão conseguir, vocês mais jovens aí, e os que estão em final de carreira, espero que consiga como eu consegui. Quando você vai se aposentar, por depois que você contribuiu no mínimo 35 anos pela regra antiga. Pela regra nova, isso aí vai passar de 40 anos. Isso aí. Você vai precisar contribuir 40 anos, trabalhar até os 65 anos, já tem um gatilho aí que cada ano aumenta a idade. E o cálculo que o governo faz é um cálculo para que você não se aposente pelo teto do INSS.
E sabe quanto que é o teto do INSS hoje? R$7.500. E aí? Aí você vai falar assim, pô, por isso que o Brasil vai continuar um país subdesenvolvido? Né? Por quê? Porque o funcionário público não acha ruim do que nós estamos falando aqui, não, porque isso é verdade, tá bom? Você que mostra aí, você que é aposentado, mostre o seu lerite, mostre aí as benefícios que você tem como funcionário público aposentado, para dizer que eu estou falando fake news aqui. E eu estou dizendo que eu conheci, eu trabalhei da área de petróleo, trabalhei em empresa que tinha lá funcionário que era aposentado da Petrobras, e o cara falava o quanto que ele ganhava. Falava, na cara dura ainda. E ele fazia questão de pagar o sindicato, porque o sindicato é forte. O sindicato dos petroleiros. Você tá entendendo? É um sindicato que defende a categoria. Não é sindicato que nem aí do Sistema F e de outras entidades que defende aí a meia boca. Vocês estão entendendo? Então vocês, quando a gente aqui está se posicionando no Grupo Elane, é porque, primeiro, né, a gente procura ser transparente, falar o que a gente acha que é sensato, coerente e verdadeiro falar. A gente tem pesquisas aí que a gente vai buscar, os informativos que é aberto para todo mundo. A gente tem a vivência, tá? Tem a vivência boa, tem o lado negro da história. Então, quando eu vou ser honesto para você, quando vem funcionário público, né, aquela coisa toda arrogante, toda pedante, eu olho para a pessoa, né, às vezes eu rio, às vezes eu não rio. Mas por quê? Porque a pessoa acha que está enganando quem? Você acha que no Brasil não tem corrupção? Como os políticos falam, não existe corrupção, é uma coisinha pontual. Vocês acham que licitação pública não tem corrupção, gente? Então vocês acreditam em Papai Noel, vocês acreditam na fada madrinha e vocês acreditam no coelhinho da Páscoa. Tá? Eu acredito. Eu, quando eu era criança, eu acreditei. Acreditava, não, né? Acreditava no Papai Noel. Até hoje eu acredito, né? Porque eu sou um cara de fé. Então, o cara que tem fé, ele acredita. Né? Ele acredita porque você precisa passar um ensinamento para as crianças. Sim. E eu passo para minha sobrinha. Quando tem, Papai Noel, né? Vai dormir, vai trazer lá. Ensinar a fé e a esperança. A esperança, né? A esperança. Claro que quando você fica adulto, isso para você é bem racional, bem claro. Separa o joio do trigo. Sim. Desculpe, mas a fantasia sempre fica pelo aspecto infantil. Mas assim, nego que virar para mim e falar assim, não existe corrupção no Brasil, tá bom. Eu não sei em que país você bebe. Tá? E bebe. Não existe corrupção em licitação? Também. Os combustíveis que são vendidos nos postos de gasolina são todos de qualidade? Eu vim dessa área, tá? Tá bom? Então assim, gente, reflexão é isso. Você escuta, você lê, e você vai filtrando. Para saber se é fake news ou não é fake news. Como teve alguns comentários. Tipo assim, né? Vocês estão vendo fake news. Eu tive uma discussão essa semana com uma colega minha. Uma discussão assim, tipo, Edson, você tá vendo muita fake news, né? Eu falei, então, interessante, né? Tanto é fake news que eu fui checar várias fontes. As fontes tradicionais, televisão, rádio, né? CNN, revista Veja, isto é. Então é isso, gente. Reflexão, no meu modo de entender, é isso que eu coloquei aqui para vocês. E eu digo para vocês que eu pratico. O que eu puder colaborar para a sociedade ou para quem estiver do meu lado evoluir, desde que queira evoluir, é isso que eu tenho feito, tá? Quando eu posso, eu corrijo, chamo atenção no sentido, olha, não cuspa no chão, não joga lata de Coca-Cola. Eu já peguei lixo. A pessoa jogou lixo no shopping, eu fui lá do chão, peguei e pus no lixo, tá? E fica aqui uma dica de livros também, para quem está no mundo corporativo, entender um pouquinho aí como você... É um livro antigo, de autoajuda, mas assim, o que eu falo, o que é bom, o tempo não apaga, né? O que é bom, os filmes que nós citamos aí, é bom, na minha opinião, o tempo não faz o filme ficar ruim, muito pelo contrário, cada vez mais atualizado. Ele fez muito sucesso na década de 80, teve 2 edições, o primeiro foi muito legal. Quem mexeu no meu queijo?
É um livro que Nossa, isso aí. O pessoal comenta sobre isso. Ele é pequenininho, que nem aquele do Maquiavel, Príncipe. Então, você que está no mundo corporativo aí, às vezes não está entendendo porque você não cresce, porque você está aí meio travado na sua função. Leia esse livro aí, que é um livro interessante. Outro livro assim também que eu li lá atrás, ó, você vê que eu não tenho assim muita coisa atualizada não, né? Porque no meu ponto de vista também a coisa só se repetiu, não teve muita novidade não, né? O que eu li foi do Akio, acho que Akio Morita também foi um livro interessante que eu li, né? Acho que Akio Morita, o da Honda lá, o fundador da Honda. E um outro livro que eu li, assim, achei interessante, mas não é dos meus preferidos, é antigo também, é O Monge e o Executivo. Isso aí eu tenho um livro até hoje aqui em casa. Isso foi um outro best-seller aí na década de 80, foi esse e o... A década de 90, a Monge Executiva da década de 90. Acho que foi final dos anos 80, começo dos anos 90. Então fica aqui mais 2 dicas de literatura, para ajudar você a entender aí o seu mundo corporativo, o que está acontecendo com você profissionalmente, e você, meus ouvintes que estão nos vendo, nos ouvindo, né? E você anônimo, você hater, não coloque aqui assim seu ódio assim de uma forma muito simplista, cara, né? Procure fazer algo produtivo, algo que você se sinta bem, né? Isso, né? É isso. Lembrando que a gente escreve com o nosso coração. Então, se você fala só coisas negativas, provavelmente seu coração tá totalmente cheio disso. E hoje em dia a gente vive num mundo que 80% estão sendo negativos, estão falando coisas erradas. Cara, vamos falar coisa positiva, vamos tentar ajudar o outro, vamos tentar amar mais o próximo. Entendeu? Eu sempre falo essa frase. Então vamos lá, vamos caminhar junto, vamos de mão dada. Não quer dizer que é por causa que você tá caminhando junto que você tem que pensar igual, não, pelo contrário. Você pode ter ideias diferentes, igual eu digo, existe bastante pessoa que tem soluções diferentes para o mesmo problema, mas todo mundo quer solução. Então, o importante é esclarecer isso, colocar em pauta, porque a tua ideia pode complementar a outra e assim vai. Isso que se faz a sociedade, é conviver em sociedade. Então a gente vai caminhando assim, um dia de cada vez, e vocês, galera, que foram comentar alguma coisa, aprendam. Não vamos respeitar todo mundo, não vamos ser egoístas, não vamos ser ali ignorantes, porque independente o que seja, todo mundo quer a mesma coisa, é conviver e viver nesse país que nós vivemos. A verdade, né, é assim, eu não entendo porque algumas pessoas gostam de ofender outras pessoas. São os haters de plantão. Um dia eu vou querer entrevistar um hater de plantão só pra ver por que eles fazem entender, isso, mano. Eu queria entender esses radicais assim, cara. Não sei se você é feliz assim, se você se sente bem assim, né? Então, assim, eu tô te sugerindo, vai fazer doação de cesta básica, compre brinquedos, vai num atacadão aí, compre bonecas, compre uma caixa de chocolate, cara. Vá visitar umas crianças do Hospital de Câncer, uma ONG, né, de crianças abandonadas, que na verdade ele quer um lar, ele quer um pai, ele quer uma mãe. Tá entendendo? Então é isso. Ed, eu acho que fica aqui o meu recado aí da semana, do podcast. Obrigado aí a você, aos ouvintes, aos que estão nos vendo. Continuem participando, agregue aqui as dificuldades, os conhecimentos, as sugestões de vocês. Vamos nos abraçar para tentar construirmos um Brasil melhor, gente. Isso mesmo. Porque a economia está ruim, no meu ponto de vista. Muitos brasileiros não se deram conta disso, porque estão olhando para o próprio umbigo. E a hora que a coisa ficar mais apertada, mais desafiadora, vai ser difícil para a gente escolher um canto para correr. Estamos num ano eleitoral, enfim, é um momento assim bem complexo para nós brasileiros. Então, muito obrigado aqui, gente. Abraços do Mr. T, né? Mr. T, Mr. It. E conto com vocês aí em continuar participando de uma forma civilizada, educada e construtiva nos nossos podcasts, né? É isso aí, galera. E aguarda aí, logo vai vir mais novidades. Nós estamos preparando aí uma trilogia não, é quase uma quadrologia. Quase quadrologia, 4 episódios aí, que seria 4 episódios de uma mini palestra do Grupo Elane, com o nosso amigo MIT e eu,
falando aqui palestras para vocês aqui tiver uma mini ideia do qual que é o nosso trabalho, o que a gente faz, porque o que nós queremos do Grupo Elane quer é fazer as pessoas pensarem, né, sair da bolha. Então nada mais justo da gente trazer nossas palestras aqui. Lógico que nossas palestras são personalizadas, então quando a gente vai em algum evento, alguma região, vamos dizer assim, alguma assessoria, a gente vai lá e dá esse tipo de palestra um pouco mais profunda. Mas vamos trazer nossa palestra aqui. Entre elas, a gente vai trazer empreendedorismo, como iniciar seu sonho, mini finanças pessoais, MEI, como se formalizar, palestras, como se tornar profissional de venda e plano de negócio. Então, fique ligado que logo aí, vocês vão ter aí 5 dias seguidos, 5 quarta-feiras ou 5 quinta-feiras, a gente vai ver na data ainda, mas vai começar o primeiro episódio nesse mês ainda, a gente dando palestra. Então fica ligado aí nas nossas lives, fica ligado nas nossas redes sociais, que logo vem novidades. E além disso, nós vem nossos cursos, então fique esperto aí, já vai ter o link, logo vai ter o nosso link para você poder comprar os nossos cursos. Então essas mini palestras que vocês vão ter aqui, vai ser só um adendo, um gostinho do que vocês vão encontrar lá dentro do nosso arquivo de produtos, para escolares não, para partir dos nossos produtos de aulas, de nossos conhecimentos, tá? Não é um coach, nós somos uma empresa de conhecimento e gente que vai passar isso para vocês, tá bom? Então, deixo aqui um querido abraço aqui para o Emite, para vocês, os nossos ouvintes, e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Falou, Mr. It. Vamos, foi um abração. Entre Geeks.